Capitalismo de gestão de ativos, pessoal. Eu venho batendo esse papo com vocês já tem um bom tempo, né? Já citei esse tipo de termo quando eu venho e trago para vocês que estamos num período histórico do capitalismo onde grandes empresas, que a gente pode chamar de gestoras ou gestores de ativos, como BlackRock, Blackstone, Fidelity, JP Morgan. Mas geralmente quando a gente se fala em gestor de ativos, a gente cita três, que são as três maiores do mundo, né? BlackRock, State Street, Vanguard. Elas estão geralmente em todo tipo de conspiração, né, que o povo inventa. Mas aquele negócio, tem conspiração que tem fundo de verdade, essa é uma delas, né? Geralmente o pessoal começa a dizer, BlackRock controla o mundo, tal, não sei o que. Mas veja só, existem discussões científicas sobre essa influência desses gestores de ativos, tá? Tanto é que tudo que eu vou falar aqui é pautado em um artigo de grande influência de um pesquisador, um economista chamado Benjamin Brown, junto com o Brett Christophers, que eles juntos, eles desenvolvem aí esse artigo, não cunhando diretamente nesse artigo específico, mas há outros artigos que citam. É comum esse termo capitalismo de gestão de ativos. E a gente vai bater esse papo aqui e puxar esse novelo. Mas antes eu gostaria que você curtisse esse vídeo. Não deixe para depois, senão você esquece, tá? Vamos impulsionar aqui esse vídeo para mais pessoas, para conhecerem o meu canal. E considere se inscrever aqui no meu canal para que toda vez que sair um vídeo ou uma live você ser notificado. E claro, ative o sininho, porque aí é praticamente certo que você vai ser notificado. Nós temos aqui o nosso clube de membros, que tem duas modalidades. Um para você receber conteúdos antecipados e outro para você receber os antecipados e os exclusivos. Considere também mandar alguma contribuição aqui para o Pix do canal. Beleza, galera? Dado o recado, vamos para cima aqui. Seguinte, gente. Aí tá aqui no slide, né? Uma mudança tectônica, né? Tectônica no capitalismo contemporâneo. Para quem acompanhou a live de ontem ou o corte que saiu sobre o assunto, a gente conversou sobre essa mudança que teve no capitalismo. E se numa época havia o consenso de Washington que se dizia, olha, temos que privatizar tudo, temos que fazer assim, assim, assado, de repente o pessoal começa a olhar de forma diferente, começa a incentivar PPP, né? Porque PPPs é fácil de você financiarizar, né? Aquele produto, você transforma aquele bem público em certo. E aí a gente tem o chamado capitalismo de gestão de ativos, que é justamente, né, que é aqui no inglês o asset managers, né, que os bancos, os grandes bancos não tenham poder, né? Longe de não ter, lógico que tem. Mas hoje se debate, gente, que o poder maior, na verdade, está nessas empresas de gestão de ativos, como BlackRock, State Street e Vanguard. Tanto é que há bancos que, vendo esse tipo de movimentação, eles começam a criar os seus assets, né? Os seus asset managers. Por exemplo, um gigante daqui tem o Itaú Asset, que é o seu gestor de ativos. Ele pega e faz a separação, porque eles vão começando a perceber que há uma força gigantesca nesse mercado e que acaba por moldar as empresas cujo capital está pulverizado nesses gestores de ativos, né? Aí você vê aqui os ativos de pensão nos Estados Unidos, né, cresceu vertiginosamente desde a década de 90, e os ativos que eles chamam aqui de ativos mútuos. E o ponto-chave aqui, como se coloca, da transformação foi justamente essa virada dos anos 90. Não por acaso é nos anos 90 que se consolida de vez o neoliberalismo no mundo, principalmente aqui a gente tratando do nosso caso, que ele vem com força nos anos 90, mas já vinha há um tempo, no passado um pouquinho mais para trás, em 80 já vinha começando, mas é com força nos anos 90 que ele começa a ganhar tração, certo? E aí, aí veja só, é aquilo que eu falei pra vocês, pedindo desculpa de antemão, um fenômeno, obviamente que não é com acento agudo, tem aqui umas barbeiragens que a IA fez, mas aí na próxima eu presto atenção pra trocar esse tipo de coisa, tá? Aí a gente vê que o Benjamin Brown, ele coloca algumas lentes pra gente olhar de como funciona o capitalismo de gestão de ativos.
A gente vê os gestores como capitalistas, né? Claro, que ele tem ativos como empresas com fins lucrativos, né? E a gente pega a lente dos gestores como modeladores de outras empresas. A gente já discutiu isso aqui em alguns momentos, de como que grandes empresas elas estão no bojo de outras grandes empresas, porque essas empresas detêm uma grande parte das ações de empresas como Apple, de empresas como Nvidia, e aí eles conseguem, como diz aqui, eles são modeladores de outras empresas. Eles são moderadores. E aí eles influenciam diretamente as operações das empresas nas quais eles investem. E aí acaba que eles se transformam em modeladores do sistema como um todo, né? Porque as grandes empresas do mundo, a forma como elas vão direcionar o seu crescimento é a forma como vai andar o capitalismo, né? Ou não. E também a forma como essas empresas, né? Os gestores, como BlackRock, eles conseguem influenciar os próprios países, os governos. Eu vou mostrar isso aqui ainda, mas eu vou trazer aqui para vocês, como eu já fiz em outras oportunidades, mostrar aqui o Yahoo Finance. Vou mostrar o Yahoo Finance para vocês verem como que você começa a perceber esse tipo de movimentação em loco. Por exemplo, a gente pega, vou colocar aqui as 7 magníficas. Aí a gente vai olhar quais são as 7 magníficas, que são as empresas de alta tecnologia dos Estados Unidos, né, que compõem a Nasdaq. Aí a gente vê aqui e vocês vão poder acompanhar, por exemplo, no caso da Apple. A gente abre, quando a gente entra aqui, a gente entra nos holders, que são os maiores investidores que eles colocam aqui em aberto. E vocês vão ver que tem a trinca aqui, sempre aparece, que é Vanguard, BlackRock e State Street, certo? Essas empresas são chamadas de Big Three, as 3 grandes. Eu vou mostrar amanhã, né, eu vou conversar aqui com vocês especificamente sobre elas, um outro artigo de outro economista aqui, que eu vou mostrar. E vocês vão pegar a visão disso aqui também. Se você pegar tudo aqui, gente, pô, Microsoft, aí a gente vai aqui e a gente vai poder constatar, da mesma forma que a Apple, que as 3 empresas aparecem: Vanguard, BlackRock, State Street. Aí, nossa, não é possível. Todas elas aparecem. Aí você pega a Google, que é a Alphabet, e você pega e bota lá os holders. Quando você bota os holders, Vanguard, BlackRock, State Street. Isso não é por acaso. É toda a reconfiguração do capitalismo global que eu já venho mostrando desde sempre, na verdade, mas eu especificamente a partir da última live, eu comecei a mostrar esse tipo de coisa e vocês nos comentários dos cortes começaram a pedir para falar mais, que eu estou mostrando outros artigos. A Meta, para quem não sabe, é o Facebook. E quando você vai olhar o Facebook, está Vanguard, BlackRock e State Street aqui. E se você fizer isso com os outros, aqui está a Amazon, que é uma gigante não só de entregas como de tecnologia também, né? Se vocês não sabem, ela tem lá a Amazon Azure, tem toda uma questão de armazenamento em nuvem que ela faz, e você vê BlackRock, Vanguard, State Street. Não é brincadeira, eu tô mostrando todas. Ah, vai mostrar um a um, não é possível que um... porque vocês têm que acreditar, vocês têm que ver com seus próprios olhos. Vocês pegam aqui, você pega os holders, Vanguard, BlackRock, State Street. Não, porque você não está falando nos outros, é porque os outros nem sempre aparecem naquelas outras. Mas essas 3 especificamente, elas sempre aparecem. Os outros também são gestores de ativos, tá? Os outros também são gestores de ativos. Eu tô aqui focando nas Big Three, né? São os 3 maiores. E você vê aqui a Tesla, que é a empresa do Elon Musk. E se você pegar os top holders, para a surpresa de 0 pessoas, aparecem Vanguard, BlackRock e State Street. E você pode compreender aqui o buraco que isso representa. O buraco civilizatório que isso representa. Porque acaba que o curso do capitalismo ele vai sendo moldado basicamente por 3 empresas. Mas, claro,
não vai ser só essas 3 empresas. Essas são as 3 empresas principais. Há uma série de outras empresas que são gestores de ativos que fazem parte desse novo modelo do capitalismo que a gente vê hoje. Essa nova configuração do capitalismo. E eu vou colocar aqui de novo essa apresentaçãozinha que eu fiz para a gente ver a escala em bilhões e trilhões. Como vocês podem ver, pessoal, isso detalhe, são dados de 2021, tá? Já se passaram 5 anos. Né? Como eu não achei nenhum artigo que atualize esses dados, eu trouxe o de 2021 já para vocês sentirem a pressão de que já estava naquela época. Vocês imaginam se naquela época estava dos grandes gestores de ativo em 126 trilhões, né? Esse A1 é porque a IA pegou e deixou abreviado em inglês, né? Mas isso aqui, basicamente, quando vocês verem A1, AUM, é a questão de o nome dos clientes, né? Quantos clientes, quanto representa os clientes, né, das empresas de gestão de ativos. Aí eles colocam A1. Aí o A1 é esse composto de clientes equivale a 126 trilhões no mundo, né? Em 2021. Como a gente sempre conversa... Aqui tem as receitas globais, né? Que são 526 bilhões e os lucros globais estimados 200, né? Porque, obviamente, o lucro e receita são coisas diferentes. Aí vocês vejam, lembram aquilo que a gente sempre, o pessoal que vem aqui, tem até o camarada e a gente que aparece, que a gente começa a comentar aqui, mas peraí, Luan, então vamos pensar o seguinte, isso é perigosíssimo, né? Porque todo esse lucro aí, todo esse valor de ativos globais que você mostrou em 2021, que são 126 trilhões, esse dinheiro de fato ele não existe. Aí se a gente for pegar, for começar a puxar o fio, né, de Marx, o que Marx diria que isso é um capital fictício. Esse dinheiro não existe de verdade. Acreditamos nós, baseado na confiança, nós não, o mercado, né? Mas por crença, acredita-se que esse dinheiro existe. Por isso que quando o pessoal me pergunta, Luan, vai ter uma crise da bolha da IA? Cara, pode ter, pode não ter. Pode ser que a crise venha dessa questão da gestão de ativos. Porque vocês imaginem, eu mostrei aqui para vocês que as 7 empresas que são consideradas como as 7 magníficas, que são da bolsa da Nasdaq, que é a bolha da IA, todas elas estão no bojo daquilo que a gente pode se falar das Big Three, que são as 3 maiores empresas do mundo de gestores de ativo. Todas elas estão subordinadas a elas. Por que eu falo subordinadas? Porque se elas estão dentro do bojo, essas empresas começam a agir, a moldar, como diz o artigo. A dizer, olha, vocês vão fazer assim assado, por quê? Porque elas conseguem cadeiras na diretoria, conseguem direito a voto. Como eu vou mostrar aqui no artigo, eu já falei antes, agem por ameaça, né? De que pode sair de uma vez, certo? E aqui a gente vai colocando para frente 2 arquétipos que dominam o universo. Ele coloca aqui de gestores convencionais, né? Que aí seriam as BlackRock da vida, né? As Big Three. E que seria também as que fazem private equity, não sei se é assim que pronuncia, que são empresas como a Blackstone, que aí a gente vê empresas que compram outras empresas, às vezes para revender, né? O pessoal chama isso de LBO, né? Faz a compra, faz uma alavancagem e depois fica fazendo esse tipo de movimentação. Se vocês quiserem mais sobre esse tipo de assunto, eu posso fazer aqui. Eu penso em fazer, na verdade, porque se fala também uma bolha do private equity. Eu acho que é interessante trazer aqui para vocês. Veja só, aqui as receitas globais, né, da indústria global dessa questão de gestão de ativos, o domínio é de cerca de 80, 90%, cara, desses ativos globais, tá? E aí a gente vai vendo o modelo convencional e ele vai mostrando aqui qual é o tipo de negócio da BlackRock. Ele vai mostrando que para cada 2.000 em clientes ele retorna 1 de lucro, né? O retorno é de 0,05%. Aí tá aqui errado, né? É trilhões, tem um aqui, né? Botaram um i. Botaram, quando eu falo, o notebook LM, né? Aí você vê, né, que para cada 9 trilhões o cara consegue 5 de lucro, né? Consegue 5 de lucro. E aí, Marlos, nosso membro aí, boa noite, pequenos petistas. Como é que você tá, cara? Vamos embora aqui para
bater um papo aqui sobre um assunto que eu já trouxe bastante aqui no canal. E vou trazer mais ainda, né? Porque o pessoal sempre me pergunta, Malu, da questão da bolha da IA e tal. E eu tô trazendo aqui, né? Que é mais fácil ter uma bolha nessa parada aqui, bicho, né? E a gente vê que se precisa ter muitos ativos sobre o seu registro para se ter um lucro considerável, né? Porque o lucro é muito pequeno se você for considerar o todo. Mas o tipo de operação é assim, geralmente, né? Não existe caminho que seja diferente. E aqui tem o alternativo, que é as questões de private equity. Aí você vê que é bem diferente, né? Que se é $2.000 para conseguir de lucro, aqui 300 dentro da Blackstone ela consegue de lucro. Aí por isso que tem muita gente que diz que há uma bolha aqui nessa questão do private equity, porque é muito mais tem muito mais incentivo, né, para você fazer esse tipo de operação aqui. Aí óbvio, né, como a BlackRock e outras gestoras de ativos daquele modelo tradicional, né, elas já estão nessa, elas vão ficar nessa ganhando dinheiro delas. Mas a Blackstone que entrou nessa aqui, isso aqui pode ser uma bolha aí futura que pode implodir aí o capitalismo nos próximos anos, né? E aí a gente vê, gente, como é que se constata a geografia desse negócio. Você vê que todos esses ativos estão concentrados lá, basicamente, nos Estados Unidos. Tirando os Estados Unidos, o mais forte que a gente vê é lá em Londres, né? Com empresas como Fidelity. Mas esse negócio global está concentrado basicamente nos Estados Unidos. Ou seja, se há alguma movimentação em torno de uma crise dessas gestoras de ativos, o mundo todo vai para o saco. Porque a gente sabe, né, que quando os Estados Unidos entram em crise, não basta eles se ferrarem sozinhos, eles ferram o mundo inteiro junto com eles, né? Eles ferram o mundo inteiro junto com eles. Então a gente não consegue se afastar desse tipo de coisa, infelizmente. E aí, gente, a gente vai passando aqui e a gente vê, né, como os gestores, como modeladores de outras empresas, como a gente já falou, que é aquela questão que eu disse para vocês, que uma vez que uma BlackRock da vida, ela detém a maior parte do capital de uma empresa como a Apple, ela detém uma cadeira onde ela representa milhares de clientes e ela tem um peso gigantesco no poder de decisão, porque é baseado no número de cotas que se tem, no número de cotistas, na verdade, não de cotas, né? Número de cotistas. E aí você vê que elas começam a modelar as empresas. E nós temos aqui essa parte aqui de 3 faces do poder que o artigo fala, que é o poder estrutural, que é a capacidade de ameaçar retirar investimento. E aí eu já falei aqui em outro momento de como a JP Morgan ameaçou o Brasil de forma indireta. Eu vou até procurar aqui para mostrar para vocês. Vocês bem se lembram? Cassiana, JP Morgan. Deixa eu ver se eu acho aqui fácil. Achei, ó. Bem facinho para achar. Que conversa diretamente com esse tipo de ameaça aqui, gente. Ó. Esse tipo de ameaça aqui. Que quando a JP Morgan, por meio da sua economista-chefe, na data de 10 de 2025, vou até salvar aqui na minha pastinha do canal para sempre achar fácil, quando ela fala, olha, é um erro gravíssimo, viu, Banco Central, se você mudar a meta de inflação, você vai perder credibilidade. Aí a gente entra diretamente nessa questão aqui que eu mostro para vocês, que ele fala que essas empresas têm capacidade de ameaçar, literalmente ameaçar retirar investimentos, né? Elas podem, com certas matérias, certas manchetes, indiretamente dizer, olha, você pode não fazer o que eu estou dizendo, mas se você não fizer, eu não vou mais considerar você um ativo seguro, vou sair daí. Aí eles fazem isso com empresas, fazem isso com países, como fez agora com o Brasil no ano passado. A gente vive em constante estado de ameaça. Lembrando que isso que eu falo aqui não é apenas uma opinião que eu tirei da minha cabeça. Eu falo embasado na ciência, embasado na percepção, porque você não precisa ser o melhor cientista do mundo para você perceber que a mulher estava ameaçando o Brasil, né? E aí, como é exercido, ele restringe o espaço de manobra
de política econômica, especialmente em mercados emergentes como o nosso, né? Mercados emergentes que são os mais difíceis de conseguir lidar com esse tipo de pressão. Aí ele fala aqui em poder infraestrutural, né? Que a dependência dos governos, dos gestores de ativos, e aí a gente vai falar mais especificamente disso na live de amanhã, e no corte de amanhã que vai sair também disso aqui, que é como a BlackRock, a pedido do governo dos Estados Unidos, ela interviu na crise de 2008 e na crise da Covid. O próprio Estado pediu para um gestor de ativos, que é a BlackRock, fazer certos tipos de soluções ali para gerir a crise em nome do governo federal, tá? E também a gente vê essa questão da influência, o lobby que elas conseguem fazer, como, por exemplo, né, essa própria matéria é a prova de um lobby das empresas aqui, dizer, ó, a ameaça em si já é um lobby para a própria empresa. Não faça isso, senão eu posso retirar meus investimentos daí. Vocês entendem, gente, o buraco civilizatório que a gente está metido? E aqui só para mostrar o infográfico interessante aqui que o Notebook LM fez, né? Aqui naquele momento, né, do artigo que foi feito, nós tínhamos aí na baia 126 trilhões de dólares naquele ano fechado, e aqui nós vemos que esse valor aqui está dividido entre ativos tradicionais como a BlackRock e alternativos como a Blackstone, que eu também vou falar em algum momento só sobre a Blackstone, que é outro tipo de poder nesse capitalismo de gestão de ativos, que é interessante para a gente entender essa jogada, como funcionam essas coisas, certo, gente? E aí a gente, nessa apresentação aqui, a gente encerra isso aqui e a gente pode começar a discutir mais coisas, certo? Eu peço que vocês comentem aí o que é que vocês acharam dessa exposição que eu fiz, pra gente bater um papo aqui nos comentários, e digam também outros tipos de tema, ou relacionado a esse ou a outro, pra gente ter um diálogo aqui e a gente ir tratando desse tipo de assunto que é importantíssimo pra gente entender como é que funciona o capitalismo, beleza, gente?